Fala pessoal, boa noite para você que está aí nos acompanhando pela página Gustavo Andrade. Hoje estamos aqui para a estreia do primeiro quadro Papo 21, pontualidade britânica, né? 7 horas e 30 minutos, certinho. Meu convidado hoje tem 63 anos, é engenheiro civil, é ex-deputado da 13ª e 14ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é assessor parlamentar da liderança do PT na Alesp, é propositor da Lei 10.180 e da Lei 10.121, que colocaram no calendário estadual a festa do Folclore de Taubaté e a festa de Quirinim, e é concorrente dos pleitos de 1989 a prefeito, 1998 a deputado estadual, 2000 a prefeito, 2002 deputado estadual, 2004 vice-prefeito e 2019 prefeito. Meu convidado de hoje é Salvador Curia. Salvador, muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma alegria, Gustavo, poder estar participando com você, especialmente nesse momento, né, da estreia do quadro Papo 21, no ano de 2021, sugestivo o nome Papo 21, é uma honra, uma alegria poder estar aqui para poder conversar com você. Eu que agradeço, Salvador, e para a gente já começar esse nosso bate-papo aí, quem é Salvador Curia e como foi sua trajetória até chegar à política, Salvador? Bom, Gustavo, na verdade eu sou engenheiro, filho de um imigrante árabe. Meu pai, seu Jorge, veio para o Brasil em 1951, era um pequeno comerciante, um mascate, né? Mascateava, vendia, fazia as vendas dele por Taubaté e pelo Vale do Paraíba, num raio de 40 quilômetros, ainda de bicicleta. Minha mãe também veio da zona rural, nasceu na zona rural, aqui em Taubaté, na Santa Luzia Rural, Dona Aparecida. Meu pai tinha uma pequena mercearia na Vila Jabuticabeira, onde eu moro já há quase 62 anos, né? Porque eu tenho 63, mas em maio, daqui a 5 meses, 4 meses, eu completo 64 anos de idade, moro aqui desde os 2 anos de idade. Meu pai tinha uma mercearia aqui, aí além das atividades de criança, estudar e tudo mais, acabei aí ajudando meu pai na mercearia, né? Meu pai e minha mãe. E foi muito interessante, porque eu diria que a minha infância, a minha adolescência já eram uma introdução, foram a minha introdução na política, sem eu saber naquele momento que eu estava fazendo política, né? Como nós moramos aqui já há 62 anos, a Vila Jabuticabeira era um bairro que, naquele momento, era distante do centro da cidade, sem nenhum tipo de infraestrutura, não tinha energia elétrica, não tinha água, tinha enchente, não tinha asfalto, não é? E como meu pai tinha ali uma pequena vendinha, uma pequena mercearia, era ali que as senhoras iam comprar ali o leite, o pão pela manhã, as pessoas ali, os trabalhadores que trabalhavam na mecânica pesada na época, na Ford, enfim, passavam ali à tarde para poder bater o seu papo, tomar sua cachaçinha, sua cervejinha, enfim, antes de ir para casa. E ali era o local onde as pessoas faziam os comentários, né, conversavam sobre a situação do bairro, que se apresentava carente, porque não tinha infraestrutura. A cada momento de chuva, a cada período de chuva, passava a ter uma série de problemas, enchente, as ruas que ficavam intransitáveis, né? E aí surgiam as discussões sobre a necessidade de pedir aos vereadores e pedir à administração pública que fizesse as melhorias necessárias no bairro. E aí acabou acontecendo que ali, no balcão da mercearia, eu acabei ali aos 12, 13 anos de idade, na verdade, eu comecei, foi ali que eu aprendi a fazer o primeiro abaixo-assinado, dirigido a vereadores na época, aqui da região, aqui na Vila Jabuticabeira, na Avenida Monte Castelo, tinha um vereador, já faleceu, um vereador à época, Pedro Granchamp, sou amigo, inclusive, de alguns filhos dele, que eram amigos de infância da gente, e tinha o vereador Edivaldo Cabral de Vasconcelos, ambos com várias legislaturas, que morava aqui na Avenida Itambé, na Baronesa, próximo também. Então a gente levava os abaixos-assinados feitos pela população daqui do bairro, para que nós pudéssemos pedir, reivindicar as melhorias nas ruas, em função do estado ruim das ruas, e a implantação de infraestrutura. Naquele momento, com os meus 12, 13, 14 anos de idade, eu adorava desenhar e eu ficava ali imaginando as ruas do meu bairro, da Vila Jabuticabeira, pavimentadas no momento em que eu era garoto, era adolescente, né? Ficava desenhando no balcão como que seriam as ruas, como que seriam as praças, enfim. E naquele momento sequer passava pela minha cabeça, obviamente, que um dia eu chegaria a ser prefeito, deputado, coisa desse tipo.
Mas, em função desse aprendizado, eu acabei tendo uma militância, digamos assim, intensa no movimento estudantil desde o ginásio, no Grêmio Estudantil, depois no colégio, no Grêmio Estudantil, no movimento estudantil na universidade. Acabei tendo uma participação intensa na formação da associação de moradores aqui do meu bairro, Vila Jabuticabeira e Loteamento Padre Cursino. Fui o primeiro presidente, depois fui vice-presidente. Acabei ajudando a formar aí 30 e tantas associações de moradores em todos os bairros da cidade, Gurilândia, Três Marias, Bonfim, São Gonçalo, enfim, bairro do Barranco, participando com outros militantes da cidade, não é? E depois acabamos fundando a FEMANTE, a Federação das Associações de Moradores de Taubaté. Participei dos diretórios, do movimento de diretório estudantil, diretório setorial, central, na Universidade de Taubaté. Tive uma militância no movimento sindical, na Associação de Engenheiros, não é? E tudo aquilo foi me levando, naturalmente, a me introduzir na vida política, na discussão política dos problemas da cidade, do país. Acabei me filiando ao meu primeiro partido, ao PMDB, na época ainda o MDB, e aí as coisas foram caminhando, né? Eu me formei engenheiro, fui trabalhar na prefeitura, fui dirigir a área de projetos, depois fui secretário de planejamento, e aí eu estava na política, digamos assim. Foi assim que aconteceu. Sim, Salvador, o senhor vem nessa carreira aí, que o senhor fala desde os seus 12 anos, começando lá no seu bairro, e assim, durante toda essa carreira até hoje, no ano de 2021, quais cargos que o senhor ocupou dentro das prefeituras, estado, enfim? Eu ocupei vários cargos, viu, Gustavo? Na verdade, assim, durante um bom período, em alguns períodos da minha vida, eu fiz projetos particulares, como engenheiro, enfim. Fiz projetos para as pessoas construírem suas casas, seus prédios comerciais aqui em Taubaté, e fiz alguns projetos também públicos, de praças, de escolas, enfim, para outras prefeituras. Cheguei a fazer projeto para Jacareí, cheguei a fazer projeto para Itapevi, ainda no início da carreira de engenheiro, né? Aí eu fui trabalhar na prefeitura, no cargo, né, como engenheiro civil, contratado, e fui chefe da área de projetos, a área chamava-se na época Divisão de Projetos, né, que era responsável pela divisão de projetos e também responsável pela área de fiscalização de obras particulares, área de topografia, área de cadastro técnico, enfim. Aí acabei ocupando o cargo de assessor de planejamento na época, o que corresponde hoje ao cargo de secretário de planejamento. Fui eleito prefeito. No período que eu fui eleito prefeito, eu tive outras duas funções muito importantes. Eu fui presidente do CODIVAP, que é o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Mantiqueira Paulista, que congregam 39 municípios da nossa região. Fui o primeiro presidente eleito seguidamente para um novo mandato, portanto, por 2 mandatos seguidos. E nesse mesmo período eu fui representante de todos os prefeitos do Brasil no Conselho Nacional de Seguridade Social em Brasília, como representante de todos os prefeitos do Brasil. Depois disso, eu fui superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que era uma companhia federal, que naquele momento que eu fui superintendente passou por um processo de cisão, de divisão e transferência da superintendência da infraestrutura no estado de São Paulo para o estado de São Paulo, o governo do estado. Foi quando nasceu a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que existe até hoje, né? Depois disso, eu me afastei, me elegi deputado por 2 legislaturas. Depois eu voltei para a Assembleia Legislativa na condição de assessor da bancada do Partido dos Trabalhadores. Fui dirigir a CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo. Fui gerente em 2 áreas, na área de administração e recursos humanos e na área de compras, licitações e contratos. Voltei para a assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, também na condição de assessor. Depois eu me afastei e fui compor o quadro da SP Trans, a São Paulo Transportes, que é a maior empresa de transporte público do mundo, que é da Prefeitura de São Paulo, SP Trans. Também fui diretor em 2 áreas, administração e finanças, né, e infraestrutura e tecnologia. Voltei para a assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Me afastei agora recentemente para poder disputar a eleição, essa última eleição que nós disputamos no ano passado,
e a partir de dezembro, desde dezembro, eu retomei a minha função na Assembleia Legislativa na condição de assessor da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nesses períodos que eu ocupei, já somados 14 anos, na bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, eu fui chefe de gabinete, sou assessor técnico em algumas áreas específicas, transporte, mobilidade, infraestrutura, saneamento, habitação, enfim, que é a minha área de engenharia, né, ciência e tecnologia, enfim, e também fui coordenador dessa assessoria temática. Hoje eu sou coordenador dessa assessoria temática durante esses últimos anos todos, portanto, passei por todos esses lugares. Certo, Salvador, o senhor já passou, como o senhor disse, pelo MDB, o PDT do Ciro Gomes, o PSB e agora o PT. O que aconteceu para o senhor sair desses partidos, fazer essa migração de partidos? E o senhor acredita no modelo partidário que está vigente no Brasil? Ô, Gustavo, apenas não é reparo, mas é uma informação, uma observação que é importante quando você fala do PDT do Ciro Gomes. Quando eu era do PDT, o Ciro Gomes não era do PDT. Quem era do PDT era o Leonel Brizola. Né? Ele era o presidente do PDT. Né? E depois, aqui em São Paulo, quem acabou sendo presidente por um período era o deputado federal, que havia sido presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que era o Roberto Batoc, um advogado famoso, enfim. Mas é fato isso. A verdade, Gustavo, é que a minha passagem e a minha saída desses partidos foram por diferenças políticas, por diferenças ideológicas, né? Os partidos, especialmente o PDT, até como hoje, e o PSB também, embora sejam partidos do mesmo campo ao qual o PT faz parte, que é o que nós chamamos de campo progressista, campo popular, ou como alguns queiram, campo de esquerda, enfim, mas no campo popular. Na verdade, o PDT e o PSB, até hoje, né, eles têm posições, eu diria assim, nas políticas nacionais distintas e mais afetas, mais próximas daquilo com que o PT pensa. Mas no plano do Estado de São Paulo, não. No plano do Estado de São Paulo, tanto o PDT como o PSB, eles sempre defenderam políticas mais próximas das políticas que nós chamamos de centro-esquerda, e aí estavam as minhas divergências. Eu acabei divergindo dentro do PDT, fui para o PSB, acreditando que encontraria um espaço melhor para poder defender as posições que eu defendo. Também acabei divergindo dentro do PSB, e aí vim para o PT. Certo, mas só retornando à pergunta, o senhor acredita no modelo partidário que está vigente no Brasil? Me desculpa porque eu esqueci de tratar dessa questão que ela é importante. Eu creio, eu sou uma das pessoas que acredito, sinceramente, defendo isso, inclusive, que é necessário que a gente passe por um processo de reforma política e de reforma partidária no nosso país. Naturalmente, se eu penso que há necessidade de reforma, é porque eu não concordo plenamente com o regime ou com o modelo ou com o sistema de regime político e de regime partidário que nós temos no nosso país hoje. Acho que há necessidade de a gente rediscutir os papéis dos partidos, o limite para que os partidos possam ter atuação. Nós temos uma quantidade enorme de partidos hoje no nosso país, e partidos que, infelizmente, muitas vezes se formam para poder oferecer legendas para negócio, especialmente nas datas da eleição. Eu acho que isso é repugnante, isso é condenável, precisa haver mudança de legislação, aperfeiçoamento, no sentido de mudar isso. E, naturalmente, a legislação eleitoral, e obviamente que isso está intimamente ligado com a política partidária, com o sistema partidário brasileiro hoje, que há necessidade de aperfeiçoar, porque, embora tenha havido avanços, ainda há muita coisa que precisa ser melhorada. Ainda dentro dessa pergunta, o senhor, veterano da política, que o senhor está aí há muito tempo, né, nessa carreira, ainda nessa questão partidária, o que você, Salvador Courier, faria de diferente hoje nesse modelo partidário, por exemplo, assim, que o senhor possa citar algum exemplo? Eu acho que a gente precisa restringir a quantidade de partidos, eu acho que a gente precisa implantar o voto distrital, eu acho que a gente precisa, e isso avançou, fazer com que as coligações sejam proibidas. Eu até iria mais, acho que a coligação tem que ser proibida, como foi nessa eleição de prefeito, como será nas próximas eleições de 2022, para deputados estaduais e federais. A gente deveria também encaminhar para a proibição de coligação para as candidaturas majoritárias, no caso prefeito, governador,
e presidente da República. É importante, no meu modo de entender, que os partidos representem, façam o debate sobre as políticas que se defendam, e por isso é importante que as coligações sejam proibidas, porque muitas vezes você acaba fazendo coligações e que deformam aquilo que você defende, ocultam aquilo que você defende, cria uma confusão enorme na cabeça da população, enfim, não é saudável que a gente não tenha que se apresentar com a cara daquilo que a gente defende, aquilo que a gente pensa, como a gente é. Eu penso que isso é fundamental e eu, em princípio, defendo isso. O senhor acredita no sistema eleitoral brasileiro da urna eletrônica, sem você ter um comprovante físico para essa questão de contagem de votos, essas coisas? Do ponto de vista da tecnologia e da segurança, eu tenho plena confiança, 100% de confiança. Tenho certeza absoluta e que o nosso sistema é seguro, e existe folclore sobre essa história de fraude, risco de fraude, e eu tenho absoluta segurança, como cidadão, não estou falando como político, como partidário, como cidadão, de que o nosso sistema é um dos sistemas mais adequados, mais avançados do ponto de vista da tecnologia que nós temos no mundo hoje. Pode se melhorar do ponto de vista da segurança? Pode. Podemos discutir a questão de ter um comprovante impresso, enfim, para que as pessoas possam ter a comprovação de que ele votou, aquela coisa toda? Pode. Acho que a discussão política permite com que a gente faça essa discussão, e é saudável que a gente discuta até para, eventualmente, a gente aperfeiçoar o posicionamento da gente, ou da gente ratificar, ou da gente retificar aquilo que a gente pensa. Mas do ponto de vista da tecnologia e da segurança, eu tenho plena confiança. Eu acho que é tudo válido, como mesmo o senhor disse, acho que é tudo válido essa questão de discussão, da gente falar, até mesmo que, por exemplo, você teve nesse ano, que foi um dos causadores do atraso, pelo menos que foi o que o Tribunal Superior Eleitoral disse, né, na pessoa do ministro, que foi essa questão da invasão, né, que disseram que teve no sistema de eleição, por exemplo, que teve esse ano, que foi o que atrasou no primeiro turno, essa questão da contagem de votos. Mas acho que tudo isso é uma discussão que é muito longa, e que, se a gente for aprofundar aqui, a gente vai ficar umas 3 horas falando sobre isso, com certeza. Com certeza. Só para concluir, Gustavo, nessa questão, né? Com certeza, e como você, de certo modo, acaba expressando de modo correto, também tem muita especulação, né? Tem coisa. E ao resultado final, o que ficou comprovado é que o sistema é seguro, né? A gente sabe, você é um jovem, né? Eu vou fazer 64 anos, você vai fazer 17 anos, né? Depois de amanhã. Quero desde já te cumprimentar e te dar os parabéns pelo aniversário. E pela sua disposição de militância, de entender a política, né? Mas o que eu quero dizer a você é que a gente sabe, né? Você é jovem, você sabe disso, a quantidade de pessoas no mundo inteiro, em tudo quanto é área, né? Nas páginas pessoais, nos perfis pessoais, nas estruturas corporativas, das grandes empresas, dos grandes sistemas financeiros. O dia inteiro tem gente de todos os lugares do mundo tentando invadir os sistemas, tentando corromper os sistemas, tentando burlar os sistemas de segurança. E os sistemas de segurança vão se aperfeiçoando a cada momento, né? A cada momento que tem alguém que tenta fazer uma invasão, por exemplo, de um site, as pessoas que são responsáveis pela segurança tecnológica daquele site vão aperfeiçoando a sua segurança. E o que acabou acontecendo no Brasil, que apesar de atraso, mostrou que é seguro. Abrindo um parênteses nisso que o senhor falou, nessa questão de toda de tecnologia, hoje, por exemplo, a gente tem hackers éticos, né, que a gente chama, que são hackers, que eles são responsáveis, por exemplo, por verificar falhas de segurança dentro da segurança digital de uma empresa ou de um sistema, entre outras coisas. Acho muito importante a gente ressaltar isso. Perfeito. Só voltando para a nossa pauta aqui, o senhor foi prefeito em 1989, que foi o primeiro ano da nossa nova Constituição, que no ano passado completou 31 anos, né? Isso. A gente completou. Quais foram os principais desafios, assim, dessa mudança total desse livro maior nosso, que o senhor enfrentou na Prefeitura de Taubaté? Isso é muito importante, Gustavo. Na verdade, assim, a Constituição da República foi promulgada em 5 de outubro de 1988,
e os prefeitos da minha geração assumiram em 1º de janeiro de 89. Com uma diferença, inclusive, porque até aquele momento as administrações que antecederam tinham 6 anos, a administração nossa iniciou um período de apenas 4 anos, não é? E um período menor. E um período menor que houve, né, ocorreu um outro grande desafio, paralelo às mudanças institucionais, que você pergunta e que eu vou falar já, que era o cenário econômico que nós vivíamos na época. Né? Nós vivemos naquele momento, nos 4 anos daquela geração de administração, entre 89, 90, 91 e 92, a maior inflação da história do nosso país. Nos 4 anos nós tivemos 5.200% de inflação, houve mês de 35%, 40%, 50% de inflação, portanto, era absolutamente complexo, difícil, quase que impossível planejar despesas, planejar receitas, planejar administrar uma administração. Né? Existiam aí experiências de grandes corporações no mundo todo, bancos, grandes empresas, de mandar profissionais especialistas deles para poder viver no Brasil num determinado período, como se estivesse fazendo um estágio, para poder aprender o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, que era uma loucura. Esse foi um dos grandes desafios. E o outro grande desafio, naturalmente, voltando aí ao tema central que você coloca, foi a necessidade de a gente fazer a mudança da legislação. Porque a Constituição de 88, ela obrigou, num prazo de 1 ano, que todos os estados de São Paulo fizessem pela primeira vez, estado de São Paulo, todos os estados do Brasil, desculpa, fizessem num período de 1 ano a promulgação das suas constituições estaduais, e deu um prazo de 1 ano e meio para após a promulgação das constituições estaduais, para que os municípios do Brasil fizessem as suas leis orgânicas municipais, que funcionariam mais ou menos como uma constituição municipal, e era um período único, é o primeiro período, aliás, até hoje o único período em que isso ocorreu na história do nosso país. Qual era o grande desafio? O grande desafio, digamos assim, que numa linguagem figurativa, era de você estar dirigindo o seu carrinho que estava lá com defeito, enfim, que você precisava trocar o motor, trocar as peças do motor, mas você não podia parar. Então você tinha que continuar a administração, você tinha que continuar dirigindo sem parar para poder consertar. Então nós tínhamos que aguardar a promulgação da Constituição do Estado, que ainda tinha mais 1 ano, para daí a gente poder ver no que interferiria, o que impactaria nas políticas municipais, e aí a gente elaborar a lei orgânica dos municípios. Então foi um período de 2 anos e meio de mudança de toda a legislação. E se não bastasse toda essa mudança de legislação, né, que daria o rumo para aquilo que viria a acontecer dali por diante até hoje, havia necessidade de você fazer a adequação das leis municipais, das leis locais. Por exemplo, eu fiz uma lei que ela é recordada muito positivamente, o que me deixa muito envaidecido, muito honrado, muito feliz por isso até hoje, que é a Lei Complementar número 101, de 1990, número 1 de 1990, que é aquilo que a gente chama de reforma administrativa, que organizou todo o funcionalismo de Taubaté. Taubaté foi uma das poucas cidades do Brasil, e, portanto, eu fui um dos poucos prefeitos do Brasil que cumpriu a determinação da Constituição da República naquele momento, porque a Constituição da República, ela obrigava que todas as administrações do Brasil inteiro, até a administração federal, principalmente, todos os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e todas as prefeituras do Brasil, para que elas adotassem um regime jurídico único de contratação do seu quadro de funcionários, que foi quando eu acabei fazendo a adoção do regime estatutário, enfim, organizei os concursos, organizei a contratação que prevalece até hoje. Né? Então, esse foi um grande desafio, que a gente tinha que continuar tocando a vida num período de economia extremamente difícil, com uma inflação galopante, maluca, como nunca houve na história do nosso país, o governo federal praticamente travado, o governo estadual praticamente travado, e a prefeitura tendo que tocar a vida no mesmo momento que fazia a mudança da legislação. Foi um grande desafio, e foi uma grande experiência, e eu fico muito feliz de poder dizer que a nossa experiência, graças a Deus, foi bastante exitosa. Antes da gente continuar aqui, eu gostaria só de agradecer às pessoas que estão nos assistindo aqui nesse momento. A Flávia Galvão, a Marcela Galvão, Luciano Cleto, Vivi Santos, Silvia Mariotto, Ruth de Jesus, Silvia Jorge, Cris Lafayette, Tereza Santos, Lucimara Marques, Mariana Morena Bufês, Silvia Jorge, enfim, todo esse pessoal que está nos assistindo, e também agradecer a página Taubaté em Debate, que está fazendo a retransmissão dessa nossa entrevista, e que a partir de agora, toda quinta-feira, às 7h30, você pode acompanhar aqui na página e no Taubaté em Debate.
essas entrevistas com as pessoas que vão aí. Salvador é o 01, como eu disse para ele no Mensages, eu chamo quem segura a peteca, óbvio, quem vai trazer conteúdo pra gente aí, pra gente poder conversar. A Cecília Gabriel mandou um abraço para você, ela tá aqui no comentário, ela tá assistindo conosco, sua vice, né, do pleito de 2019, ela tá aqui assistindo a gente. Muito obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília. Obrigado a todas e a todos que estão nos acompanhando. Obrigado a você e a infraestrutura toda aí de apoio para a gente poder realizar essa entrevista. É uma honra grande, viu, Gustavo? E eu quero agradecer aí a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Mandar um beijão para a Cecília, um beijão para a Silvia Jorge, para todas as outras pessoas que estão nos acompanhando aí, que são amigos e amigas que nos acompanham há tempo e que confiam na gente. Muito obrigado. Com certeza. Salvador, recentemente, mas para ser mais objetivo, no dia 4 de dezembro, o senhor retornou à assessoria da liderança do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que o senhor faz como assessor, não só de um deputado, mas de uma bancada inteira? Legal, obrigado aí da pergunta, Gustavo. É muito importante isso, né? Bom, é importante as pessoas entenderem como funcionam, né? As divisões de poderes. Nós temos o poder executivo, que, no caso, nos 3 níveis nossos, é o prefeito, o governador e o presidente da República, e o poder judiciário, né? Tribunal de Justiça, Fórum no plano do município, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e tal, e os parlamentos, o poder judiciário. No caso do município, a Câmara de Vereadores, no caso do Estado, a Assembleia Legislativa, que é onde eu trabalho, e no caso do governo federal, o modelo brasileiro que é bicameral, que tem a Câmara de Deputados Federais e o Senado Federal. Na Assembleia Legislativa, como nas câmaras municipais, como nas 2 casas do governo federal, todas as leis de responsabilidade daquela instância, daquele nível, passa por lá. Então, 100% das leis de competência estadual, no caso do Estado de São Paulo, passam pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, todas as leis do governador, todas as leis de todos os deputados, todas as leis do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, todas passam pela Assembleia Legislativa. Todas, né? Naturalmente, tem deputado, tem bancada que olha com mais atenção um ou outro projeto, que se interessa, não se interessa, enfim. No caso nosso, nós temos uma assessoria que nós chamamos de assessoria temática, e como o próprio nome fala, né, temas, temática, que tem um especialista na área de segurança, um especialista na área de direitos humanos, na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, na área de mobilidade, na área de orçamento, na área jurídica, e 100% dos projetos passam pela nossa assessoria. Quer seja do governador, dos deputados, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, todos como eu falei lá. E aí, a nossa assessoria é que analisa os projetos, e a nossa assessoria é que abastece a nossa bancada de informações. Se nós concordamos com aquele projeto de lei, se nós somos contra, quais são as emendas que nós vamos apresentar, e aí você tem vários tipos de emendas que são pontuais, num artigo, emenda de uma linha, mas você tem projetos substitutivos, que substituem o projeto todo. Nós é que preparamos os pareceres que vão sustentar a posição da bancada, o debate político na tribuna, nas comissões, né? Nós é que vamos acompanhar e dar a assessoria para os deputados, né, enquanto bancada. Cada deputado tem o seu trabalho individual, um que é de uma determinada região, um que é de um determinado segmento, da área da educação, da área da saúde, e nós analisamos os projetos da ótica do conjunto, da bancada, né? Então, esse projeto é um projeto intenso, e eu sou o coordenador dessa assessoria temática, me sinto muito feliz, muito honrado, e é uma das razões que me permite hoje falar com muita humildade, Gustavo, é que eu tenho um conhecimento amplo, e falo com muita humildade, é um conhecimento amplo das políticas públicas, porque 100% dos projetos de todas as áreas, saúde, educação, direitos humanos, segurança, orçamento e tal, passam pela nossa assessoria. E como eu sou coordenador, naturalmente, eu que acabo, de certo modo, dando a linha, dando orientação, discutindo com cada assessor de cada área aquilo que nós vamos fazer, como que será a posição da nossa bancada, aquilo que a gente vai defender, aquilo que nós vamos resistir, enfim, é isso. É um trabalho intenso, um trabalho gostoso, e muito dinâmico, naturalmente, né? Mas é isso. Não sei se te respondi, se fui suficientemente claro. Ainda olhando mais para essa parte da assessoria, todo esse trâmite dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
recentemente o governador João Dória mandou para a Assembleia Legislativa a proposta que foi aceita, que foi a PL 529, né? Que eu nunca vi a direita e a esquerda unida para derrubar um projeto porque aumentava o ICMS de alguns produtos. Agora a gente vê como arroz, soja, remédios para idosos. E como é que foi essa. O senhor que está nas entranhas do Poder Legislativo Estadual, como é que foi essa conversa, por exemplo, dentro da bancada do PT para essa proposta? Então, na verdade, é interessante isso, né? E tem projetos que de fato unem todas as bancadas, né? Teve ao final do ano passado, no meio do ano passado, eu até estava afastado nesse momento, estava em campanha aqui, mas um projeto de lei que o governador Dória mandou para a Assembleia Legislativa que extinguia uma série de serviços, uma série de empresas, de entidades da administração pública estadual. E nós éramos contra. Nós éramos contra, então, naturalmente, fomos avaliar, construir pareceres, fazer as emendas, fazer obstrução e tal. Do mesmo modo, esse que altera, né, diria, os incentivos, que altera a alíquota de impostos, que é uma das críticas que o PT vem fazendo já há muito tempo, há mais de uma década, inclusive já entramos na justiça, porque ao longo desses últimos anos, o governo foi dando incentivos para uma série de áreas, né, o que a gente chama de desoneração tributária, e tem uma série de coisas que o governo do Estado não apresenta os dados, nem de quanto desonerou, quanto significou financeiramente, qual foi o impacto econômico e financeiro para o Estado, se foi positivo, se foi negativo, se gerou emprego, se não gerou emprego, se aumentou a produção, se não aumentou a produção. E a gente vem insistindo ao longo de mais de uma década para poder acabar com isso. E tivemos avanços, porque nós apresentamos projetos de lei, nós apresentamos emendas, enfim, é difícil. Porque o parlamento, você tem no parlamento, no caso do Estado de São Paulo, 91 deputados, que representam vários segmentos da sociedade, vários interesses. Então, obviamente que quando você está ali, você tem um deputado que pensa de um jeito, defende um projeto em uma determinada posição, e você tem um outro deputado que defende outro tipo de posição, outro tipo de projeto. E isso vai para o debate, passa pelas comissões, várias, normalmente 3 comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Fiscalização e Controle, e uma comissão temática. Os projetos de saúde passam na saúde, os projetos de educação passam na educação, os projetos de desoneração tributária passam na Comissão de Finanças e Orçamento, até chegar ao plenário e ir para o debate. E acaba culminando, por exemplo, como o que acabou acontecendo de ontem para hoje, se não necessariamente por um projeto de lei, mas por uma pressão que a sociedade fez, inclusive aqui na nossa cidade, que os agricultores, inclusive, foram protestar nas ruas contra a suspensão das desonerações de uma série de produtos da cadeia de produtos alimentares, inclusive do leite, né, como teve protesto hoje aqui na Avenida do Povo, e aí, naturalmente, houve uma pressão enorme por parte da sociedade, né, vários lugares do estado de São Paulo, várias cidades, o povo foi para a rua, vários deputados se manifestaram, né, foram para cima dos secretários de área competente, enfim, o governador teve que recuar, teve que voltar e tal. E é assim que funciona a política, na base da pressão. O governador, ele colocou nas redes sociais dele que ele voltava atrás e que pediu para as secretarias, para a parte responsável por tal, de recuar nessa decisão de aumentar o ICMS, né, o ICMS, que é um imposto estadual, né, de recolhimento estadual. E ele pediu para recuar, né? Ele colocou nas redes sociais. E na verdade, Gustavo, se você me permite, até só uma observação. É claro que é um detalhe que muita gente não sabe, mas o governador não tomou uma medida que aumentava a alíquota. Existe uma lei, que ela é aprovada já, uma lei antiga, que estabelece uma série de alíquotas, que ao longo do tempo foram sendo feitas desonerações, ou vamos dizer, incentivos, que reduziam as alíquotas. E são medidas administrativas. O que o governo fez? Ele suspendeu essa redução, portanto, aumentou. Né? Então, ele não aumentou a alíquota, ele voltou à alíquota que já era. Só que, como tinha incentivo, o que aconteceu objetivamente? A alíquota ia aumentar. Se a alíquota ia aumentar, o pessoal ia ter que pagar mais imposto e o produto, naturalmente, ia ficar mais caro. Né? Então, esse debate, essa posição do governador, como posição do prefeito, como posição do presidente da República, na medida que haja uma mobilização da sociedade, uma mobilização política das instituições, dos representantes, e o governante, o governador, o presidente da República, o prefeito, no caso, o governador, ele decide voltar atrás, isso não é de todo ruim. Isso mostra que ele percebeu que ele tomou uma atitude, que ainda que ele tenha tomado uma atitude errada, ele errou,
Mas é natural que as pessoas cometam erros, falhas, por qualquer razão. O que é importante é que ele tenha percebido, né, que era um absurdo o que ele estava fazendo e ele teve que voltar atrás. Ótimo que tenha voltado atrás, foi uma vitória da sociedade. Eu já queria aqui também deixar nesses parênteses, que já que a gente entrou nessa ação do tratoraço, que, por exemplo, a gente teve aqui hoje às 7 da manhã, saindo do Sindicato Rural de Taubaté, eu queria deixar meus parabéns ao senhor Sebastião Mauro de Medeiros, que é o presidente do Sindicato Rural de Taubaté, parabenizar a diretoria da Comevap, que também entrou nessa ação, deixar meus parabéns e falar: protesto é constitucional, o protesto é necessário e faz com que os políticos, nossos líderes, percebam que eles estão pisando na bola. Eu acho isso muito importante, que isso seja feito sempre que alguma coisa saia dos entremuros, das entrelinhas aí. Gustavo, se me permite, eu quero corroborar com a sua, eu diria, o seu elogio, o seu cumprimento ao Mauro, que inclusive é meu amigo, a direção da Comevap, que foi correto. Agora, eu queria pedir permissão sua, bem rapidamente, para poder ressaltar, a partir disso que você acabou de falar, com que eu concordo integralmente. Isso reforça o quão é importante a democracia. Porque se a gente não vivesse no regime democrático, muito provavelmente o pessoal da Comevap, do sindicato, não poderia ter ido para a rua para poder protestar. Então a democracia ela é fundamental, porque o povo pode se manifestar de um jeito ou do outro. Se concorda, se não concorda, se defende um, se defende outro, mas precisamos ter a liberdade de falar. Porque se a gente não vive num regime democrático, nós não podemos sequer falar que a gente é contra ou que a gente é a favor. Né? Então, isso é muito importante. Salvador, o senhor ficou durante muito tempo, depois que saiu da prefeitura aqui, afastado mais para a política estadual, fazendo alguns intermeios como vice-prefeito ou candidato a prefeito, como foi no caso de 2002 e 2004, né? Que o senhor de 2000 e de 2004, que o senhor veio candidato a prefeito e vice-prefeito. 2000 o senhor veio a prefeito, 2004 o senhor veio a vice-prefeito do senhor Mário Ortiz. E em 2019 o senhor volta para Taubaté, lançando sua candidatura majoritária, que no caso é para prefeito. O que fez o senhor voltar para a política municipal nesse ano, no ano passado? Me permita, Gustavo, antes até um reparo, uma observação que é importante. Quando você fala volta para Taubaté, voltar para Taubaté pode ter uma interpretação dúbia, dá a impressão que eu não estava em Taubaté. Ao contrário, eu nunca saí de Taubaté. A vida toda voltado para a política estadual. Isso. A minha vida toda eu morei em Taubaté, moro na mesma casa há 37 anos e há 63 anos praticamente, né? 62 hoje, daqui a pouquinho completo 63 anos, que eu moro aqui no mesmo bairro. Então eu nunca saí daqui, nunca saí. O que ocorre é o seguinte, né? A vida impõe determinadas condições, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver. Eu, graças a Deus, fiz um bom trabalho e fui exitoso nos lugares por onde eu passei. Acabei tendo a oportunidade de me eleger deputado e ter tido a oportunidade de ser deputado por 2 legislaturas. Apresentei uma série de projetos de lei, entre os quais esses 2 que são projetos de lei de interesse da nossa cidade, né, o que inclui tanto a festa do Quiririm como a festa do Folclore da Imaculada no calendário oficial do Estado, para que nós possamos postular, inclusive, recursos do Estado, para que nós possamos incentivar a cultura, o folclore e, portanto, o turismo na nossa cidade. E, naturalmente, por força do êxito do meu trabalho, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de ter tido, e, naturalmente, a confiança do povo de Taubaté, que por 3 vezes me elegeu, uma vez prefeito, 2 vezes deputado, acabei tendo condições de mostrar o meu trabalho, fui convidado para poder desenvolver trabalhos importantíssimos, e trabalhos importantíssimos que, de certo modo, me qualificam, né, me dão a experiência que eu tenho hoje e o preparo, as condições que eu tenho hoje para poder me colocar à disposição do povo de Taubaté, como me coloquei, e essa é a razão, por entender que Taubaté vivia um momento de extrema delicadeza, que ainda vive. Naturalmente, hoje nós temos um prefeito novo, que faz pouco menos de uma semana, hoje completa uma semana apenas que se elegeu, então naturalmente tem todo um trabalho para poder desenvolver pela frente. Obviamente que a cidade, então, hoje ainda está na situação que estava no ano passado. Nós temos uma série de problemas na nossa cidade que eu me sinto preparado, me sinto experiente, me sinto com vontade, com garra
de poder ajudar a minha cidade. E vendo, né, e tendo as nossas posições políticas, os nossos pontos de vista, eu falei, eu vou me colocar à disposição do povo de Taubaté, vou me submeter, vou apresentar o meu projeto, o que nós pensamos, o que o meu partido pensa, para o julgamento da população. Né? E se tivéssemos tido merecido a confiança do povo e tivéssemos tido um resultado positivo eleito, eu não tenho dúvidas que nós cumpriríamos o nosso programa de governo em 100% e que nós faríamos um grande trabalho e mudaríamos a história da nossa cidade para melhor. Mas perdemos. Perdemos, né? Essa é a razão de eu ter tomado a decisão de ser candidato a prefeito da nossa cidade e considero que fizemos uma campanha boa, uma campanha bonita, propositiva, um programa com muito conteúdo, né? E aí é tocar a vida daqui para frente, né? Antes da gente continuar aqui, eu quero mandar um beijo para Rosana Vince Guerra, que está colada lá no celular, nos assistindo. Muito obrigado pela audiência, Rosana. Eu vi, a gente teve na Praça do Epaminondas, a gente teve em demais lugares que nos encontramos durante o pleito de 2020, né, das eleições municipais. Eu via, principalmente dentro de casa, eu vi dos meus pais, eu votaria no Salvador se ele não fosse do PT. O senhor acha que essa questão partidária atrapalhou o senhor no pleito de 2020? Eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Mas essa questão, não posso dizer que essa tenha sido a única questão ou a questão primordial que tenha me levado ao cenário de não ter sido eleito, por exemplo. Mas certamente essa questão foi importante. Agora, por outro lado, Gustavo, é muito interessante porque exatamente pelo fato de essa discussão ter sido intensa, obviamente que esse tema me permitiu discutir com muita gente, jovens, pessoas de mais idade, homens, mulheres, enfim, católicos, muçulmanos, enfim, católicos, evangélicos, para a gente poder discutir e tentar entender qual que era a reação ao meu partido. Passadas as eleições, nós iniciamos um processo, eu já fiz 4 reuniões no ano passado com coletivos de pessoas para a gente poder discutir, fazer uma análise do resultado das eleições. Suspendemos aí na semana anterior ao Natal e agora vamos retomar na segunda quinzena de janeiro para a gente poder discutir, tentar entender isso. E isso me reafirma, eu diria, eu sempre disse, Gustavo, e a gente conversou sobre isso e tivemos a oportunidade até de falar sobre isso aqui já hoje, de algum modo, né? Essas discussões todas, né? As divergências, enfim, elas são positivas quando a gente as faz num ambiente de respeito, porque ela nos permite a gente ou retificar ou ratificar, ou a gente muda ou a gente reafirma as posições da gente. E eu posso dizer para você que tudo que eu ouvi ao longo de todo o debate me faz reafirmar as minhas posições, porque eu encontrei, da parte de um grande número de pessoas, preocupação, timidez, medo, rejeição ao meu partido, mas o fato é que a gente não encontra resposta consistente do porquê não o PT, do porquê não ao PT. Então, eu estou muito convencido sobre isso, muito convicto, né? E considero que isso foi, de fato, um fator importante, e até por isso eu quero entender para poder fazer essa discussão, porque nós vamos continuar fazendo esse debate. 2022 está aí, 2024 está aí, a vida continua, e eu quero saber, eu quero discutir que eu digo não é no sentido de briga, né? De porrada, de agressão, é discutir no sentido de debate respeitoso, para poder tentar entender qual que é a razão dessa timidez aqui em Taubaté. Se você me permite, eu queria avançar um pouquinho, vou citar, não vou entrar no detalhe, mas que eu achei interessante. Você veja, eu sofri dificuldades e acabei perdendo a eleição por conta de estar no PT. E algumas semanas depois, eu acabei sendo honrado com um convite por parte do prefeito eleito, José Saldi, que me acabou convidando para poder ser secretário de planejamento dele em respeito à minha experiência. E aí, o que eu acabei percebendo? Eu acabei deparando com uma enxurrada gigantesca de pessoas me mandando mensagem, telefonando, mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Messenger e tal, apoiando a ideia de que eu fizesse parte da administração. E aí algo que me parece, né, assim, até um pouco complexo de compreender, né? Quer dizer,
As pessoas Como é que entendem não me apoiaram que eu não como poderia prefeito, ser mas me prefeito. querem como secretário? É, porque eu sou do PT, eu defendo as posições que eu defendo, eu tenho as posições que eu defendo as políticas que eu defendo, e aí eu posso servir para poder ser secretário. Então é até engraçado, eu quero entender isso. Mas isso que você falou certamente é uma razão importante que a gente precisa estudar. Sim, e já entrando, já que o senhor tocou no assunto, para a gente não perder o fio da meada, o que fez o senhor rejeitar esse convite do prefeito José Saldi? Na verdade, Gustavo, a questão central é essa. Né? Eu apresentei um projeto, fiz uma campanha limpa, respeitosa, não entramos no campo de agressão, uma campanha com conteúdo político que a gente percebe que tem alta aprovação por parte da população. Somado isso, a minha experiência, o meu legado, a minha experiência de vida profissional, me permitiu sentir nessas eleições, e eu quero dizer que, apesar do resultado eleitoral, me senti extremamente honrado, porque por todos os lugares por onde eu passei, com todo mundo que eu conversei, eu ouvi apenas respeito à minha pessoa, muito respeito à minha pessoa, ao meu preparo, enfim, isso naturalmente me deixa bastante feliz, bastante honrado. Mas ali, quando eu faço a proposta, é baseado na minha experiência, baseado naquilo que eu penso. Não fiz uma proposta apenas para poder ganhar a eleição, fiz uma proposta porque eu acredito. Participei da eleição, defendi um projeto porque eu acredito naquilo. Perdi a eleição. Aí uma outra pessoa, um outro prefeito, no caso outro candidato, no caso o prefeito José Saldi hoje, se elege e naturalmente eu preciso respeitar a eleição dele, reconhecer, respeitar a eleição dele, ele foi vitorioso, ele é vitorioso, ele é o prefeito, ele precisa ter legitimidade e liberdade para ele poder governar e para ele poder implementar os seus projetos. Se eu vou compor a assessoria dele, de algum modo, ou eu vou ter que abdicar dos meus pontos de vista, do meu pensamento, para poder fazer projetos, muitas vezes com os quais eu não concordo, porque nós temos diferença, normal, isso é absolutamente normal, pensamos diferentes e apresentamos projetos diferentes, ou eu vou acabar sendo um estorvo na vida dele, ao invés de ajudar, eu vou atrapalhar. Então, o que eu disse para o prefeito Saldi? Eu fui conversar com ele pessoalmente, tivemos uma longa conversa, uma conversa muito boa, uma conversa de amigos, uma conversa respeitosa, e eu disse a ele que eu agradecia o convite e que eu estava à disposição dele para poder ajudá-lo com a minha experiência, emitindo a minha opinião naquilo que ele desejasse ouvir, se ele desejar ouvir, independentemente de cargo, de contrato, de receber dinheiro, falei, pela minha experiência, pela minha vontade de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Sugeri a ele, inclusive, que criasse um conselho. Ele me disse que ele já tinha pensado, inclusive, na criação de um conselho de pessoas experientes de vários partidos, enfim, que ele pudesse consultar quando ele tivesse necessidade de ouvir a respeito dos problemas mais sérios da cidade, mais comprometedores, mais complexos, mais difíceis. E eu disse a ele que eu estou à disposição, a hora que ele quiser me chamar para poder discutir, eu farei isso com muito prazer. Com isso, eu estou mostrando o meu respeito às pessoas que votaram nele, o meu respeito à vitória dele, o meu respeito à pessoa dele, né, a liberdade e a autonomia que ele tem para ele poder governar, e eu estou me colocando à disposição para naquilo que ele sentir, falar, eu quero ouvir a opinião do Salvador. O que o Salvador pensa? O Salvador concorda, é contra? Como que o Salvador faria? O que o Salvador pensa disso? Eu estou à disposição. E isso daí é muito importante que o senhor mostra, como o senhor mesmo disse, o respeito que o senhor tem pelos seus eleitores, Claro, pelos eleitores claro. do senhor José Saldi, enfim, e mostra que o senhor é uma pessoa assim que está aberta ao diálogo. Eu recebi muitas críticas quando eu falei que ia entrevistar o senhor, mas como que uma pessoa que se diz de direita vai conversar com uma pessoa de esquerda? Eu falei, a gente tem que abrir linhas de diálogo. É importante. O antagonismo faz parte. A gente ter os dois lados conversando. E aqui a gente não traz uma discussão partidária. A gente traz uma discussão política, é diferente. A política partidária e a política em si, o falar, o debater é diferente. Não é porque eu sou de direita, que eu sou de esquerda, que eu sou de centro, que eu sou liberal, que não sei o quê, que tanta nome que existe aí hoje, que eu não posso abrir uma linha de diálogo com uma pessoa que se opõe às minhas ideias, à minha ideologia. Porque vai chegar uma hora que a gente vai chegar num consenso. Aliás,
Gustavo, eu quero te cumprimentar por isso. Fiquei muito honrado, como estou dizendo, e obviamente que eu sei o que você pensa, e você sabe o que eu penso, nós temos divergências, nós temos diferenças, mas se você se recorda bem, eu sei que você se recorda, quando nós participamos do último debate, 2 dias antes das eleições, um debate promovido pela TV Câmara, o capitão Souza, que é uma pessoa que merece o meu respeito, porém que nós temos diferenças do ponto de vista partidário e ideológico profundas, ele me fez uma pergunta a respeito das políticas de segurança pública e como que eu me posicionaria em relação a como que o governo do Estado age hoje diante da política de segurança pública, que é a responsabilidade do Estado, e eu acabei dizendo naquele momento que, mostrando inclusive que como há momentos em que se a gente trata com respeito das divergências, que a gente faz um debate político, e você falou muito bem, e eu concordo com você, mesmo nós temos pensamentos diferentes, eu concordo com você, mostrando que tem momentos em que a gente tem convergência. E, aliás, você disse aqui agora há pouco, e eu corroborei quando você falou, você tendo as suas posições e eu tendo as minhas posições, da gente fazer a defesa da democracia. O quanto é importante a defesa da democracia, porque se a gente não tiver a oportunidade de se manifestar, de expressar, de protestar, dentro da ordem, dentro da legalidade, de respeito às instituições, às pessoas, sem agressão física, enfim, a gente viu o que aconteceu anteontem nos Estados Unidos, que é aquilo que as pessoas falam, né? A maior democracia do mundo, a América, a gente viu o papelão, o vexame, a coisa horrorosa que foi aquilo que está lá. Então, quando a gente defende, você defende a democracia, eu defendo a democracia. A gente pode ter caminhos diferentes, e você me permita, eu sempre falo isso. Eu sempre faço uma brincadeirazinha. Quando a gente diz que a gente vai de Taubaté para São Paulo, tem gente que prefere ir pela Dutra. Tem gente que prefere ir pela Carvalho Pinto, pela Ayrton Senna. Tem gente que prefere ir de ônibus, tem gente que prefere ir de carro, tem gente que vai a pé, vai de bicicleta. A gente pode, por uma série de razões, pensar em que os caminhos, os modos podem ser melhor de um jeito ou do outro, ou porque a gente gosta, ou porque a gente se simpatiza mais. Mas quando o objetivo é o mesmo, chegar em São Paulo, nós vamos chegar no mesmo local, pode ser que em horário diferente, mas nós vamos chegar no mesmo local, porque o objetivo é o mesmo. Na política, se é de direita, se é de esquerda, mas o objetivo é sincero, é honesto, é correto no sentido de poder produzir o melhor resultado possível para as pessoas, para a sociedade, é saudável que a gente faça o debate. A divergência é importante, até porque ela nos faz pensar, nos faz refletir sobre aquilo que a gente pensa. Volto a dizer que, como eu já disse 2 vezes hoje, para a gente poder ou reafirmar, ou a gente modificar o pensamento da gente. Isso não tem pecado, isso é saudável. Então, eu quero te cumprimentar, inclusive, quero agradecer e dizer que me sinto muito honrado de poder, nas condições que temos hoje de oposições no campo ideológico, de poder estar abrindo o seu programa, estar fazendo a estreia do seu programa aqui. Muita honra. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez o senhor estar aqui sempre, e que esse canal aqui é um canal, quando o senhor quiser vir falar de algum projeto, de alguma coisa, que seja de engrandecimento, está aberto aqui, o senhor venha falar sempre. E voltando aqui, já caminhando para os finalmente, sobre a cidade de Taubaté. O senhor apresentou, lógico, que um plano de governo, e desse plano de governo, o que o senhor acha que, assim, se o senhor hoje fosse prefeito, quais seriam as medidas que o senhor tomariam para resolver algum problema que a nossa cidade tenha, e que não são poucos? Bom, eu reitero aquilo que eu disse durante a campanha. Né? Primeiro que é assim, nós temos uma situação econômica e financeira caótica. Naturalmente, nós temos os problemas decorrentes da crise mundial, do que acontece no Brasil, no estado de São Paulo, na região, e em Taubaté agravados pela política irresponsável, né, de endividamento que a administração passada fez, né, devendo para funcionário, o caso do Instituto de Previdência, o caso da CAF, que são centenas de milhões de reais que começam a ser pagos nesse ano, que vai exigir do novo prefeito, no caso o prefeito Saldi, que tenha toda a criatividade, dinâmica, empenho para poder tentar resolver, equacionar esse problema da dívida. Para poder uma permitir mágica, né? É um grande desafio, um grande desafio. Então essa é uma questão. E a questão principal, no meu modo de entender, Gustavo, ela está no campo social.
o desemprego altíssimo que nós estamos vivendo no país e em Taubaté. E por decorrência do crescimento do desemprego e da queda dos salários, enfim, o crescimento da pobreza. A gente teve a oportunidade de ver durante a campanha o tamanho expressivo do aumento da população de rua e das pessoas com dificuldades de sobrevivência em Taubaté. Então, a questão social ela é extremamente importante. A prioridade tem que ser no sentido de criar políticas para poder gerar emprego. E enquanto isso não se resolve, porque gerar emprego não se faz no estalar de dedos, a prefeitura precisa equacionar esse problema da sua receita para poder socorrer as pessoas que estão precisando de ajuda da administração pública. Tem muita gente em Taubaté hoje passando fome. Tem muita gente que, por conta da sua dignidade, da sua vida, gente que nunca passou fome na vida, que está passando fome e se sente constrangida de dizer que está passando fome, mas está passando dificuldade. Então, a questão social de socorrer essas pessoas que são vítimas do cenário econômico, agravadas pela Covid, e os problemas de saúde na nossa cidade, principalmente por conta da Covid, e especialmente no sentido de poder fazer aquilo que nós dissemos durante a campanha, eu disse, o prefeito Saldi também disse, que era necessário zerar as filas, era necessário reorganizar a estrutura da saúde para poder fazer com que a gente aumente a quantidade de consultas, de exames, de especialidades, de cirurgias, para poder zerar a fila na saúde. No meu modo de entender, são as questões principais que nós temos e são os grandes desafios que eu considero que o prefeito Saldi vai enfrentar, vai ter que enfrentar. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que eu vou mudar um pouquinho o roteiro e eu vou deixar ela pra gente fazer por último, até depois do ping-pong. Tem uma pergunta, acho que são 3 perguntas aqui que eu selecionei do público. Aí ele tá perguntando de proposta, mas como o senhor não é candidato nesse instante, óbvio, eu vou ter que modificar um pouco a pergunta. Gostaria de saber o que o senhor tem a dizer em relação às indústrias e aos microempresários da região. Bom, precisamos ver qual é o foco, qual que é o enfoque, né? Do ponto de vista da geração de emprego, eu acho que nós precisamos aperfeiçoar a legislação, que, por sinal, é lei que eu aprovei lá atrás, que já tem mais de 30 anos. Quanta coisa mudou no Brasil em termos depois de 30 anos, quanta coisa mudou no mundo em termos de tecnologia. Quando eu fiz a lei, não existia internet, não existia computador na prefeitura, nós estávamos começando a viver isso aqui no nosso país. Então, naturalmente, há necessidade de fazer revisão da lei, há necessidade de a gente adequar a lei no sentido de poder permitir com que a gente crie outras fontes de estímulo, turismo, o comércio, a agricultura, que o pessoal foi protestar hoje. É necessário que a gente crie incentivos para a produção no campo do campo, da agricultura e da pecuária. E há necessidade de que a gente dedique especial atenção à pequena e à microempresa, ao pequeno e ao microempreendedor, ao empresário autônomo, ao empreendedor autônomo, porque no mundo todo, Gustavo, hoje tem estudos fartos da OCDE, de tantas, OIT, tantas organizações internacionais que mostram que as pequenas e microempresas no mundo todo são os grandes responsáveis por gerar a maior quantidade de emprego, por permitir com que os recursos que eles gerem fiquem na sua própria localidade, porque as grandes empresas, elas recolhem o lucro, elas tiram o lucro e levam e vão aplicar em outro país, outra região do mundo e tal, e o dinheiro sai do município. Então é necessário que a gente rediscuta a lei no sentido de poder fazer com que a maior parte dos recursos que podem ser oriundos da cidade fiquem na cidade. Por exemplo, os investimentos que as grandes empresas que têm lucro e levam para Taubaté e que se beneficiam das leis federais de incentivo ao esporte, à cultura, por exemplo, o que eles investem em Taubaté? Nada. Eles investem em grandes projetos nacionais. Mas por que a gente não vai desenvolver e discutir para que eles possam investir boa parte dos incentivos da cultura e do esporte aqui na cidade? Creio eu que o prefeito Saldi vai atrás disso para poder implementar uma discussão. E se eu tiver a oportunidade de ser chamado pelo prefeito Saldi ou no conselho individualmente, eu vou dizer a ele, falei, prefeito, acho que essa é uma área importante que o senhor pode agir, e eu tenho convicção, né, tenho esperança, tenho convicção de que ele vai correr atrás, porque ele precisa dinamizar o município, a economia do município. E do mesmo jeito, proteger a economia local, proteger os pequenos e os microempresários em todas as áreas, na área de indústria, prestação de serviços, comércio, estimular para que esses recursos, para que eles aumentem a sua parcela nos negócios que são gerados na nossa cidade,
porque os recursos ficarão na cidade, gerarão mais emprego, gerarão mais impostos. É um erro dizer que se você reduzir imposto, um percentual qualquer que seja do ISS, do IPTU, para poder estimular a economia local, que vai diminuir a arrecadação. Ao contrário, quando você diminui, você estimula a economia e, portanto, você arrecada mais na escala. Então, eu penso que isso precisa ser feito. Certo, tem mais uma pergunta aqui, a pergunta é da Cris Cleto, lá de Caraguá, que tem Caraguá nos assistindo. Muito obrigado, pessoal aí do Litoral Norte. O que o senhor pensa dessa pandemia e todo esse processo que a gente está tendo? Nós estamos vivendo uma tragédia, que é a maior tragédia da humanidade, né? Nós vivemos em outros momentos da história, nós vivemos outras pandemias, outras tragédias, a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, vivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas até por conta, outro dia até escrevi um texto sobre isso aí na passagem de ano, falando sobre isso, até porque a gente não tinha a velocidade, a intensidade, a qualidade. A qualidade que eu estou dizendo, Gustavo, inclusive, não é no sentido de ser positiva, é porque a qualidade pode ser positiva ou negativa, pode ser boa ou pode ser ruim, das comunicações do mundo. Nós nunca vivemos no mundo nenhuma experiência tão trágica como a experiência que a gente tem, que a gente vem vivendo hoje, da pandemia da Covid-19. E tem toda uma discussão, tem todo um ceticismo, tem todo um negacionismo, dizendo que a doença não existe, que, na verdade, ao contrário, a doença existe. O problema está aí. Nós podemos até viver milênios e milênios e nunca vamos saber se a Covid foi resultado de laboratório, se não foi, se foi criação com objetivo benéfico ou maléfico do próprio ser humano, mas o fato é que a pandemia está aí, a Covid existe, o vírus tem uma mutação agressiva, rápida, temos mais de 1000 mutações já do vírus que está aí, uma corrida intensa no mundo para poder tentar desenvolver a vacina, porque a esperança que o mundo tem hoje é de que a vacina venha e venha o mais rapidamente possível, o mundo começa a vacinar, o Brasil, infelizmente, ainda não, mas nós esperamos que comece a vacinar rapidamente. Eu estou esperando a vacina chegar para que eu possa vacinar, e se eu puder ser vacinado 2, 3, 4 vezes, eu vou vacinar. Outro dia eu vi uma entrevista, uma brincadeirazinha que o Zeca Pagodinho fez, que eu gostei demais, que ele falou que ele queria tomar 4 vacinas, uma em cada braço e uma em cada nádega. Eu estou à disposição para poder tomar vacina, porque a gente precisa encontrar um ponto em que a gente precisa começar a diminuir o risco de contaminação, o risco. E tem várias pessoas aí que negaram a existência da doença e que vieram a ter problemas na sua própria família. Eu, agora no mês de dezembro, eu tenho um amigo de São Paulo, que era um amigo meu, que pensa politicamente diferente de mim, que negava a Covid, que dizia que aquilo ali era balela, que aquilo ali era balhofa política, que não existia, que era isso e tal. Em um mês, Gustavo, um mês, ele perdeu o pai, a mãe e o único irmão do pai, o tio. Em 30 dias ele perdeu 3 pessoas. Hoje ele fala para mim que ele estava enganado, que ele não esperava que ele pudesse viver aquilo e que viveu. Então tá aí, é uma tragédia, por isso que eu penso que todos os governantes do mundo inteiro, presidentes, governadores, onde tiver governador, rei, príncipe, prefeito, no caso nosso do Brasil, precisa se dedicar com atenção a entender o que está acontecendo em cada município e tomar medidas para a gente poder minimizar os efeitos, os impactos dessa pandemia. Salvador, a gente tem uma pergunta aqui da Flávia, está escrita aí na tela. A gente sabe da alienação do jovem em relação à política. O que o Salvador proporia para que despertem o jovem interesse pelo assunto? Ô Flávio, obrigado da pergunta. Eu tive a oportunidade de responder até por conta da primeira pergunta que o Gustavo me fez, de como que eu me introduzi na política, e aquilo que eu falei, eu não sei como é que eu me introduzi na política, e eu acabei parando na política, né? Estou lá. O caso do Gustavo, que tem 17 anos e se dedica a entender, independentemente de termos, posições, compreensões diferentes sobre diversos aspectos, mas se interessa pela política, como o meu partido, o PT, tem, como eu conversava com o próprio Gustavo, o caso do Felipe Mendes, que é um jovem de 18 anos também, que está aí se dedicando e tal. Então, tem algo que é importante, né, que vem de nós próprios. É fato que o que vem acontecendo no mundo todo
durante um longo período já, mais de 20 anos, eu acho que os processos de informação e de comunicação são grandes responsáveis por isso. Muita gente vem desacreditando, vem desconfiando, vem se afastando cada vez mais da política, o que eu acho péssimo. E acabei citando agora há pouco aqui com o Gustavo uma passagem do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, que é um péssimo exemplo para o mundo. Não é aquilo que a gente não quer em lugar nenhum do mundo. Quando acontece na Venezuela, quando acontece em Cuba, quando acontece lá na Coreia, aí o mundo inteiro vai e diz, olha, é coisa de comunista, é coisa de socialista. Aconteceu naquilo que a gente acha que a gente chama da maior democracia do mundo, nos Estados Unidos. Foi um vexame. Aquilo foi absurdo. E isso tudo vai desestimulando as pessoas e, obviamente, que o jovem, por conta de como é o sistema de comunicação de informação hoje, ele vai se formando de um modo, não posso nem dizer que está equivocado, porque o equivocado posso ser eu, o errado pode ser eu, mas ele vai se formando, vai consolidando a sua formação com base numa quantidade de informações, uma qualidade de informação que ele recebe, e aí você tem uma tendência muito maior dos jovens não participarem da política, porque, infelizmente, é complicado. Até porque exige dedicação. O Gustavo está aqui não é à toa. Quantas horas da vida dele de 17 anos ele deixa de se divertir, como a maior parte dos jovens de 17 anos se diverte para ir numa festinha, numa balada e tal, para poder praticar um esporte, e ele está praticando lendo livro, lendo notícia, fazendo jornal, desenvolvendo uma página e tal. Então não é um negócio simples. Então a gente precisa criar mecanismos para que a gente possa estimular o jovem. Eu não tenho a receita, eu tenho algumas ideias. Por exemplo, na Assembleia Legislativa tem, e aqui em Taubaté também já tem o Parlamento Jovem. Né? Eu partiria para a criação do Parlamento Infantil, eu partiria para estimular o Parlamento Jovem e o Parlamento Infantil. Infelizmente, aqui em Taubaté, o projeto do Parlamento Jovem hoje não existe mais, né? Existiu, então, no final, até o primeiro semestre do ano retrasado ainda existiu o Parlamento Jovem, hoje não se existe mais. Então, você veja como é que é isso. Então, partir para o processo de aperfeiçoamento, e aí, Gustavo, tanto o exemplo da Assembleia Legislativa, como o exemplo de Taubaté, e de Taubaté pior ainda, porque houve um retrocesso maior, é uma experiência pontual, né, de você, durante um determinado período, convocar jovens, convidar jovens para poder apresentar um projeto e tal, coisa desse tipo. Eu partiria para um processo de discussão com os jovens, inclusive, para que a gente pudesse criar um parlamento jovem, um parlamento infantil, que tivesse participação em período integral, o ano inteiro, as escolas discutindo projetos, participando, levando os projetos dos vereadores e da própria prefeitura no ambiente dos jovens para que eles possam discutir, criando ambientes de bate-papo, de conversas nas praças públicas, criando atividades para poder estimular o jovem a participar da política. Eu acho que isso é fundamental. E aí a gente tem que fazer esse debate junto, para que a gente possa avançar e ir descobrindo os caminhos. Salvador Curia, vamos lá para o nosso ping-pong. Para quem não sabe, quem está nos assistindo, eu vou falar uma palavra em poucas palavras ou em uma palavra. O Salvador Curia, ele vai definir isso que eu vou falar. Vamos começar. José Saldi. Desejo boa sorte. Família Ortiz. Ardilosa, embusteira. João Dória. Uma fraude. Jair Messias Bolsonaro. No meu modo de entender, um horror. Luiz Inácio Lula da Silva. O melhor presidente da história do Brasil. Brasil. Levanta-te, Brasil. Confia, tenha fé. Vamos construir a democracia, vamos protestar, vamos manifestar, que nós temos jeito. O Brasil tem jeito. Salvador, aquela última pergunta que eu deixei para fazer agora, e para a gente encerrar, logo, óbvio, para não tomar mais tempo do senhor, qual que é o recado que o senhor deixa para o prefeito Saldi e para a população de Taubaté? Bom, eu repito, para o prefeito Saldi, eu desejo muito boa sorte. Fiquei muito feliz da maneira respeitosa com que ele me convidou para poder fazer parte da assessoria dele e renovo, mas se é que eu posso ajudar de algum modo, a minha disposição de conversar, de dialogar com ele sobre os problemas para poder emitir a minha opinião, desejando que ele seja o melhor prefeito da história de Taubaté. Não é porque eu não ganhei que eu quero que outro prefeito não tenha sucesso. Ao contrário, o sucesso dele é o sucesso da nossa cidade e eu desejo muito boa sorte para ele.
E a outra pergunta é Taubaté. É isso? Isso, a população de É. Taubaté. O que o senhor Taubaté. Ah, para a recado? população de Taubaté. Para que a população de Taubaté tenha confiança e tenha esperança. Certeza. Salvador Courier, muito obrigado por ter participado dessa minha primeira entrevista, ao 01 da minha página. Eu gostaria de agradecer imensamente, até a prontidão com que o senhor, a gente estava conversando desde dezembro para a gente poder fazer essa entrevista, e a prontidão com que o senhor aceitou o convite, e nesses dias que a gente tem conversado para que tudo dê certo, viu, Salvador? Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, reitero a minha alegria, a minha satisfação, a minha honra de ter participado desse seu primeiro governo. Acho que é fundamental que a gente faça isso, e esse debate entre pessoas, entre ideias divergentes, ela é muito importante, porque só assim a gente vai construir e vai consolidar a nossa democracia. Meu muito obrigado, forte abraço e sucesso para você na sua página, no seu programa aqui, no seu quadro e na sua carreira política. O senhor quer deixar alguma rede social, alguma coisa para as pessoas seguirem o senhor, falar com o senhor? O meu WhatsApp e o meu Facebook. O meu nome não é fácil, meu sobrenome não é fácil, né? Mas acho que hoje está mais popularizado aí, que é o Salvador Courier, @Salvador Courier aí, tanto no Instagram como na minha página, no meu perfil no Facebook. Aí eu tenho procurado manter ali uma atividade frequente, diária, e é importante para que a gente vá ouvindo a opinião das pessoas. Tá certo, Salvador, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até agora. Eu deixo para vocês aí no meu Instagram. Se vocês entrarem lá, é @eu_Andrade, @eu_Gustavo_Andrade. Tem lá o link das minhas redes sociais. Se você acessa aquele link, você tem acesso a todas as minhas redes sociais. Então, página, perfil do Facebook, Twitter, Instagram. Pode acessar por lá. Deixa seu recadinho, deixa sua proposta de pessoas para a gente trazer para a gente entrevistar. Tá bom? Só deixa lá o recadinho. Quero agradecer mais uma vez para esse primeiro episódio. Foi muito boa a audiência. Chegamos aí a 30 pessoas simultâneas. Queria agradecer demais a todas as pessoas que assistiram. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço para Bruna Courier, Olga Camilo, que estão aqui com a gente. Ediene Notari, que está com a gente. Tereza Santos, Cris Cleto, Flávia Galvão e todas as pessoas que participaram conosco, tá bom? Muito obrigado. Forte abraço a todos. Gustavo Andrade lutando por dias melhores, o jovem na política. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e tenham uma boa noite.